Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês, né? Espero que sim. Tranquilos, né? Vamos dar sequência aos nossos estudos referentes à radioatividade, né? Então, quando o pessoal está chegando, eu revisando o que nós já havíamos falado anteriormente, né? Quando se trata de radioatividade, entenda-se sempre que é uma propriedade nuclear, né? Não está relacionada ao fluxo de elétrons da eletrosfera. Então, é bom que sempre se lembre desse ponto. Nós estamos falando de uma propriedade nuclear, que é o ponto de estudo nosso, tá? Partículas nucleares, partículas subatômicas, tá? Que são as ideias relativas à radioatividade ou a chamada também como energia nuclear, né? Bom, dentro dessa definição, dessa terminologia, né? Eu comentei algumas características para vocês, né, dentre as quais eu comentei que nós temos um grupo de radiações, né? Radiação. Tá? Eu posso ter a chamada radiação alfa, né, que tem carga e tem massa, portanto, trata-se de matéria. Né? Então, foi um ponto que nós começamos a discutir a relação lá. Depois, eu comentei com vocês que nós temos um grupo chamado de radiação beta, que é semelhante a um elétron, né? Tem massa desprezível, tem carga negativa, tá? Mas que é formada a partir da fragmentação do nêutron, né? Tá? Então, essa é a característica da partícula beta, radiação beta. Chama-se radiação porque é algo arremessado, emitido, expulso, jogado para fora, tá? Então, eu posso chamar qualquer arremesso de radiação, tá bom? Isso quando se provém do núcleo, tá bom? E o outro grupo, né, que nós terminamos na quarta ou na terça-feira, não me lembro que dia que foi, eu tenho a chamada radiação gama, tá, que é um comprimento de onda, ok? Então, todos os três são emissões, todos os três são emissões, ou simplesmente são radiações, tá? A diferença é que quando se está tratando desses indivíduos, tá, eu tenho como alfa e beta matéria, partículas, corpo porque tem massa, tá? Então, é aquela definição básica que vocês têm, o que é matéria? É aquilo que tem massa e volume, né? Ocupa lugar no espaço, é volumoso, tá bom? Independente do tamanho, uma carga pontual, um pontinho, né? É o suficiente para ser determinado como matéria. Então, uma partícula alfa ou uma partícula beta é um corpo também, tá? E a radiação gama, né, que é um outro tipo de emissão, aqui nós já temos um lambda, né, que é um comprimento de onda, ok? Ou seja, nessa situação aqui, esse indivíduo já não é mais matéria, eu estou falando de radiação eletromagnética, comprimento de onda, semelhante ao que é a luz, tá? Semelhante ao que é as transmissões de internet, transmissões de TV, tudo trabalham dentro de comprimentos de onda eletromagnético, tá? Beleza. Lógico que eles estão em comprimentos de ondas diferentes, né? Mas tudo se refere a comprimento de onda. Então, essas são as características peculiares desses indivíduos, né? Ou seja, são os pontos que nós temos que tomar cautela quanto, tá? Partícula alfa, partícula beta e comprimento de onda gama, tá? Afirmativas comuns em relação aos três, né? Um radionuclídeo, um radioisótopo, tudo são sinônimos, né? Ou seja, elemento que emite radiação, tá? Olha aqui, ó, colocando aqui os nomes para que vocês se lembrem, ó. Se aparecer o termo radionuclídeo, tá? Radionuclídeo ou radioisótopo, tá? Tudo está se referindo ao mesmo indivíduo, ou seja, alguém que tem a capacidade, a possibilidade de emitir tanto partícula quanto comprimento de onda, tá? Ou seja, popularmente nós chamamos isso de quê? Elementos radioativos, tá? Ou substâncias radioativas, tá joia? Então, aparecer esses termos, você sabe de que se trata, de quem se trata, tá? Bom, há uma afirmação muito comum nessas provas que vocês fazem, tá?
eles colocarem que um radionuclídeo qualquer, um radioisótopo ou um núcleo radioativo, ele pode emitir partículas alfa, beta ou gama. Tá? Beleza. Partícula alfa e beta, realmente é verdade, mas gama não é partícula. Então, assim, acaba se colocando todos os tipos de emissões em um grupo só, no grupo de partículas, ou seja, chamando o comprimento de onda de matéria. E comprimento de onda é comprimento de onda, não é matéria. Tá? Não tem massa, ele não carrega matéria, tá? Ele não tem essa capacidade. Então, comprimento de onda é comprimento de onda, não é matéria. Tá? Então, é uma afirmativa comum, ela pode aparecer para vocês colocando gama como sendo matéria. Tá? E não é matéria. Trata-se de comprimento de onda, tá bom? Onda eletromagnética. Joia. Revisado isso, então, dito esse material introdutório aqui, vejamos a sequência, né, desse tópico, que seria a meia-vida, né? Aliás, antes de meia-vida, tá? Eu vou falar das leis da radioatividade, tá? Vamos lá. Leis da radioatividade. Meninos, a questão da lei de radioatividade, existem N fatores que discutem sobre isso, mas eu tenho dois pontos que são os fundamentais. Por quê? Porque se refere à emissão de partícula alfa, partícula beta e radiação gama. Tá? Então, as nossas discussões filosóficas sobre as emissões, elas vão ficar restritas a essas três radiações. Por quê? Porque são elas que serão cobradas de vocês. Tá? Se alguém quiser aprofundar na história, faça um curso de física nuclear, vá fazer um curso de engenharia nuclear, aí você realmente vai trabalhar com isso. Pode falar, Jefferson. Rapaz, mas não está aparecendo o nome dela aqui, o Jefferson. Se aparecer a solicitação dela, eu coloco, tá? Mas essa aqui não está aparecendo. Pede para ela sair, reiniciar, que ela consegue acessar. Talvez seja só porque o computador ou o celular está muito tempo conectado na mesma rede, tá? Beleza, vamos lá. Então, as leis da radioatividade, nós vamos isolá-la a dois grupos, tá? Então, a chamada lei do alfa emissor, lei do alfa emissor, chamada também, né, de lei de Farjans, né, e Soddy, foram dois físicos e químicos que trabalharam os estudos dessa emissão de partícula. Então, eles estudaram grupos de elementos que emitiam, depois a gente vai chegar nesses elementos, quem são esses elementos emissores, tá? Alguns grupos de elementos que emitiam a partícula alfa. Tá? E durante a emissão da partícula alfa, eles chegaram a algumas conclusões, tá? Um tanto interessante. Tá? Então, assim, eu vou escrever isso de forma matemática, tá? Eu não vou ficar só fazendo textos, tá? Então, o que seria um alfa-emissor? Um alfa-emissor, tá, seria aquele elemento que emite partícula alfa. Tá? Então, nós colocamos só essa ideia. São elementos, vou colocar são substâncias, tá? São substâncias que emitem partícula alfa. Bom, o que a partícula alfa tem como característica? Tem 4 unidades de massa, né? E é formado por dois prótons. Dois prótons é equivalente ao número atômico da partícula. Tá? Bom, então, se eu sou um núcleo e essas partículas fazem parte da minha fundamentação, quem que seria a minha fundamentação? Lembra lá, ó, massa é igual à quantidade de prótons mais nêutrons, certo? Se eu vou mexer na quantidade de prótons de um átomo, eu estou mexendo na propriedade dele, tá? Que propriedade é essa? Aquilo que nós chamamos de propriedade identificadora, que é o número atômico desse indivíduo, ok? Então, quando um átomo qualquer emite partícula alfa, ele dá origem a um novo elemento, com um número atômico diferente, é claro, por isso ele é um novo elemento,
tá? E um número de massa diferente daquele que foi emitido. Então, matematicamente, o que nós podemos colocar seria algo assim, olha, se eu tenho aqui um elemento X qualquer, não importa quem seja ele, tá? Ele vai emitir uma partícula alfa, tá? Então, você está emitindo uma partícula alfa, ele está arremessando o que? 2 prótons fora e 2 nêutrons, então eu estou mexendo nessa propriedade aqui, prótons e nêutrons, tá? Então, eu darei origem a um novo elemento, a Y, seja lá quem seja esse elemento, onde eu tenho algumas características peculiares dele que você não pode esquecer. Vamos lá, por partes. O elemento X, ele tem uma massa, e o elemento X, ele tem um número atômico, certo? Tranquilo quanto a isso? Sem problemas, né? Bom, se X emite, arremessa fora, tira do núcleo dele 4 unidades de massa, então o átomo que foi originado, aquilo que ficou para trás agora, ficou com 4 unidades de massa a menos. Aquele indivíduo jogou para fora 2 prótons, então ele vai ficar com quem? 2 prótons a menos do que o átomo de origem. Ok? Então, essa é a chamada lei do alfa emissor. O elemento, ao emitir uma partícula alfa, tá, ele se transformará, ele originará um novo elemento com um número atômico de 2 unidades menor e 4 unidades de massa menor do que o emissor. Assim, ficou muito complicado isso, né? Não fica não, tá? Que a gente está falando de forma genérica, né? Então, olha só, como que eu poderia escrever isso aqui? Se o meu elemento X aqui é um número atômico 200 tipo, uma massa 230, né? E ele tem um número atômico aqui 90, né? Isso aqui eu estou pegando genérico para que vocês tenham uma noção, tá? Ele emitiu uma partícula alfa, 2, 3, né? Vamos colocar só uma por enquanto, né? Ele dará origem a um elemento Y. Quem será esse elemento Y? Então, é muito simples, ó. Eu tinha massa 230, tá? Ok, eu tinha massa 230, joguei 4 unidades de massa fora, ficaram comigo agora quanto? 226. Então, dei origem a uma nova unidade de massa. Eu tinha um número atômico 90. O número atômico, vocês lembram lá do primeiro ano, que refere-se ao número de prótons do átomo. Então, eu joguei 2 prótons fora. Eu tinha 90, agora eu tirei 2. Se eu tirei 2, me restam quanto? 88. Então, o que acontece? Ao emitir uma partícula alfa, não importa quem seja o átomo emissor, ao emitir uma partícula alfa, ele dá origem a um número atômico menor do que o átomo que emitiu. Por quê? É simples. Se emitir uma partícula alfa indica em retirar 2 prótons nucleares, e o número de prótons indica a característica do átomo, se eu tiro 2 prótons, eu dou origem ao indivíduo com 2 prótons a menos. Tranquilo? Então, isso é o chamado alfa emissor. E o elemento, ao emitir, olha lá, o meu X emitiu uma partícula alfa, ótimo. O mesmo elemento X, ele não vai emitir partícula beta. Tá? Ele somente emite a partícula alfa. Estou falando de partículas por enquanto, tá? Joia? Tranquilão? Então, quem vai emitir a partícula alfa é aquele elemento que só emite partícula alfa. Tá? Vamos chegar mais à frente em outros grupamentos. Bom, do outro lado, né, da mesma característica dentro dessas leis, tá, eu tenho, claro, né, nós temos que pensar também nos indivíduos que emitem partícula beta. Então, vamos ver aqui, ó, o que eu tenho como característica para esse indivíduo. Então, lei do beta emissor. O beta emissor é aquele indivíduo que vai emitir partícula beta. Tá? Então, são substâncias que emitem partículas beta. Bom, o que nós sabemos da partícula beta? A partícula beta, ela veio estava lá dentro do núcleo atômico, né? Estava lá dentro do núcleo atômico, certo? Ela estava lá na forma de um nêutron, certo? Devido à necessidade de eliminar alguma coisa para gerar estabilidade nuclear, esse nêutron, ele dá origem, ele se fragmenta em 2
pedacinhos. Um é o indivíduo que nós chamamos de pósitron, que é uma carga positiva, e outro indivíduo que é aquele que tem carga negativa, que é a partícula beta, que vai ser arremessada para o meio externo. Quem vai ficar dentro desse núcleo? O fragmento que pertencia ao nêutron, que estava associado à beta, que tem carga positiva, que nós chamamos ele de pósitron ou simplesmente próton. Ok? Então, o que vai acontecer nesse beta emissor? Esse beta emissor, tá, ele não vai ter uma redução de massa, porque o que ele está jogando fora é um indivíduo que tem massa desprezível, que no caso é o meu elemento, ou desculpa, que é a carga do elétron, né? Carga, não, desculpa, a massa do elétron. A massa do elétron para a gente é desprezível para esse efeito de cálculo. Então, se eu tenho um elemento T qualquer, não importa quem seja T, tá? Esse T vai emitir uma partícula beta do seu núcleo, ele está emitindo carga, massa zero, tá? E uma carga menos 1, ok? Ele vai dar origem ao elemento W, tá? Então, o que nós sabemos desses indivíduos? Sim, a energia nós vamos chegar nesse caso, tá, ô Jefferson? Aqui, por enquanto, eu ainda estou falando da parte de matéria. Quando nós falarmos da questão de energia, que é a radiação gama, né? Aí nós entraremos nesse detalhe aí, tá? Olha só, quando eu estou falando do elemento T, quais são as características desse elemento T? Esse elemento T tem uma massa e esse elemento T tem o número atômico dele, que é o número de prótons. Bom, quem que vai ser o meu átomo W? Vai ser a massa que ele tinha menos o que ele jogou fora. O que ele jogou fora? Nada. Porque a massa do elétron para a gente é desprezível, tá bom? Então, a relação guardada entre T que emitiu e o que foi originado, eles são o quê? Isóbaros. Eles continuam com a mesma massa, tá? Eles continuam com a mesma massa. Ok? Porém, quando eu estou emitindo a partícula beta, eu estou jogando fora um elétron, certo? Uma carga negativa, mas está ficando dentro do núcleo um próton sozinho. Então, eu estou aumentando o número de prótons livres dentro do núcleo, tá? Então, o que vai acontecer com o número atômico dele? É Z, certo? Menos o que eu joguei fora. Eu não joguei fora, não foi uma carga negativa? Uma carga negativa, então vai dar o que aqui? Mais 1. Então, eu vou aumentar o número de prótons do núcleo, eu não vou diminuir, tá? Ah, mas por que você vai aumentar? Pensa. Pensa. O que eu falei para você? O que é uma partícula beta? É a quebra de um nêutron. E o que é um nêutron que você aprendeu lá no primeiro ano? É aquela partícula que, quando é formada, ela é a associação de um próton e um elétron, de uma carga positiva e uma carga negativa. A partícula beta é justamente essa carga negativa que se separa do positivo, que nós chamamos de nêutron, ele é arremessado para fora e quem ficou dentro do núcleo, uma carga positiva a mais. Por isso que você vai ter um incremento para cada nêutron quebrado de um próton, ok? Joia. Então, se o meu elemento T aqui, vamos colocar um qualquer, tá? Vamos colocar o meu T aqui, que o número atômico dele seja, a massa dele seja 130, o número atômico dele seja, sei lá, 27. Tá? Aqui eu estou colocando só para nós termos referência numérica, né? Beta 0 menos 1. Joguei beta fora, certo? Qual vai ser o originado? Vai ser o meu átomo W. Quais são as características? Continuam com a mesma massa, porque a massa do elétron é desprezível, a massa de beta é desprezível, então não vai entrar para fator de cálculo para a gente, certo? Agora eu tenho um detalhe, ó, 27 menos 1 me dá o que aqui? 28. Ok? Então, quando há a emissão de uma partícula beta, eu vou aumentar uma unidade na tabela periódica. Quando eu tenho a emissão de uma partícula beta, alfa, eu vou reduzir 2 unidades em relação à tabela periódica. Tá? Então, são as duas posições que eu tenho quando se trata das duas leis fundamentais, que é o alfa emissor e o beta emissor. Fato, se o átomo emite partícula alfa, ele não emite partícula beta. Se o átomo emite partícula alfa, ele não emite partícula beta. Tá? Então, T é emissor de beta? Sim, então T não poderá emitir partícula alfa. Ok? Beleza? E associada à partícula alfa e beta, sempre existirá um fluxo de energia. Tá? Pode ser tanto radiação gama,
que é a comum, tá? Em ambas as emissões, quanto a ultravioleta, o infravermelho, tá? Que são outros comprimentos de ondas que estão associados. Joia? Belezinha? Então, tranquilo quanto, tá? Essas são algumas características, né, dessas chamadas emissões de comprimento, por comprimento de onda, tá? Bom, se são emissões por comprimento de onda, o que nós podemos trabalhar? Presta atenção num fato. Alfa e beta são emitidas e há uma redução da quantidade de matéria, certo? Eu mexo na quantidade de matéria, ok? Joinha? Então, eu estou mexendo ali, alfa e beta, eu estou mexendo na quantidade de matéria. Agora, quando há emissão de partícula, desculpa, de radiação gama, apenas a radiação gama, eu não estou mexendo nas partículas, eu estou mexendo no teor de energia, ok? Tranquilo? Então, o que eu posso colocar aqui para vocês? Olha só. Deixa eu pegar aqui, então. Opa, cadê meu quadro? Sumiu aqui na minha tela. Ah, tá aqui. Ok. Vamos colocando a ideia, ó. Ah, ao emitir, ao emitir partícula alfa, o emissor não emite beta. Não emite beta. Ok? O inverso também é verdade. Certo? Joia. Ao emitir partículas, há uma variação na quantidade de matéria. Quantidade de matéria nuclear, tá? De matéria nuclear. Beleza, isso é um fato, tá? Porque eu estou tirando pedaços do indivíduo, ok? Porém, ao emitir radiação gama, ao emitir radiação gama, há somente variação da quantidade de energia nuclear. De energia, tá? Ok, então isso é um fato, tá? Que aí entra no que você está querendo perguntar, Jefferson, tá? A energia emitida, tá? Ela não interfere na quantidade de matéria. A energia emitida é uma demanda que o núcleo tem para diminuir o teor de energia entre essas repulsões atômicas, tá certo? Ok? Tranquilo, né? Acho que você consegue visualizar o que você estava me questionando aí, tá? Bom, pegando aqui uma ideia, olha só, vou ver se eu consigo copiar alguma coisa aqui para vocês, ó. Ah, vamos lá. Essa reação aqui que eu estou colocando para vocês, ela vai aparecer para vocês, ela foi de um vestibular um tempo atrás, tá? Essa aqui, ó. Como é que funcionou isso? Deixa eu só ler o item dela aqui atrás. Lá está essa equação. Aí ele colocou assim, a primeira transmutação artificial foi realizada por Rutherford, tarará, 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 tá? Joia. Chama lei da ação das massas ou lei da conservação da massa. Presta atenção, ó. Esse átomo de berílio aqui, ok? Esse átomo de berílio, ele está recebendo uma partícula alfa. Ele não está emitindo, ele está recebendo, tá? Ok? Ó, quando ele está emitindo, presta atenção, cadê? Minha emissão está lá em cima, né? Quando ele está emitindo uma partícula alfa, você vai perceber isso aqui, ó. Uma alfa ou beta, o átomo emissor
você vai perceber que existe uma seta entre ele e a partícula que foi arremessada, tá? Então, presta atenção nisso, tá? Então, do X, aqui do meu elemento X, para depois da seta, é emissão. Tá? Estou chamando a atenção porque lá no exercício teve uma marcação de que aquilo era uma emissão, e não é uma emissão, tá? Olha só a diferença, ó. Berílio mais alfa. Então, eu estou somando esses dois indivíduos. É o acelerador de partículas. Eu tenho o berílio no meio dele, né, no meio do sistema de aceleração de partículas, eu jogo a partícula beta sobre a partícula alfa sobre ele. Ok? Aí ele me pergunta quem é o átomo transmutado, quem é o átomo originado. Como é que eu resolvo essa situação? Aqui tem um princípio básico que as leis da radioatividade nos falam, que é a relação a alfa e beta, que é chamado de conservação da matéria. Conservação da matéria. Tá? Ou seja, em um sistema fechado, a quantidade de reagente e a quantidade de produto, a massa deve ser iguais, certinho? O número atômico também refere à mesma ideia. Então, o que que acontece? Olha o que que eu voltei aqui, ó. Eu tinha 9, recebi mais 4, então eu passei a ter 13, certo? Eu tinha 4 e recebi mais 2 unidades, então eu passei a ter 6. Então, se você observar o outro lado, olha só, número atômico 12, desculpa, número atômico, massa 12 e número atômico 6. Então, aqui está o número atômico. Beleza, mas você vai pensar, mas a massa não está batendo. Está, porque olha só, ao receber uma partícula alfa, o berílio está jogando fora uma partícula neutra, ó, neutro, não tem carga, que é o nêutron, ok? Se você somar 1 mais 2, 12, dá quanto? Dá exatamente 13. 0 mais 6 dá exatamente o valor que nós fizemos aqui, ó, ok? Conservação da massa, tá joia? Deixa eu pegar um outro caso aqui que é muito semelhante a esse, tá? Para que vocês, deixa eu ver se eu estou com ele aqui, né? Então, transmutação, aqui. Não, esse não me serve. Esse ainda nós não chegamos nesse assunto, achei. Achei não, encontrei porque eu não estava perdido. O carbono 14, né, que nós encontramos ele na atmosfera, ao emitir partícula beta, ele dá origem, tá, ao nitrogênio. Aqui, ó, é nessa reação aqui, ó. Essa aqui foi uma questão que já caiu. Isso aqui é da PUC do Rio de Janeiro, mas já apareceu na Unicamp, aqui na UNB umas 2 ou 3 vezes, tá? Na Federal do Rio de Janeiro e coisa e tal. A ideia é praticamente a mesma. Você olhou, presta atenção no que eu chamei, eu estava comentando com vocês no exercício anterior. Ó, olha onde que está a seta, onde é que está o átomo emissor e onde é que está a partícula. Ok? Então, aqui não é absorção, aqui é emissão. É diferente em relação àquela do berílio, tá? Estou colocando as duas situações para que você veja, ó, berílio mais alfa, carbono 14, uma seta, a partícula beta depois. Então, ele está me afirmando que houve uma emissão, tá? Tranquilão? Sempre da esquerda para a direita. Vamos analisar, então, o que nós temos como características aqui. Será que tá tendo a conservação da matéria? Olha só, 14 mais 0 dá o quê? Dá 14. Não é isso? Agora, olha só, 7 é o número atômico do nitrogênio. Menos 1 vai me dar quanto? 6. Por quê? Lembra que eu coloquei para você? O elemento X qualquer, ao emitir uma partícula beta, ele dá origem a um elemento Y qualquer, que a massa dele vai ser o quê? Igual à massa do emissor, certo? E o número atômico dele vai ser uma unidade maior do que o emissor. Tranquilo? Joia? Então, eu só estou aplicando a lei da conservação da matéria, que a gente chama de leis da radioatividade, tá? Basta você conferir os 2 pontos da equação, você vai chegar nesta conclusão. Tranquilo? Joia? Então, fácil de ser identificado, tá? Não é algo assim, vou arrancar meus cabelos todos. Não, não precisa disso tudo, tá? Não precisa desse desespero. Radioatividade é super tranquilo quando você presta atenção no que você está lendo. Aliás, tudo na vida, né? Se você não lê direito, né? Já viu, né? Dá tudo errado. Bom, Gilmar, oi.
A Andressa está pedindo para você explicar de novo. Ah, sim, certo, é porque eu fiquei sem retorno aqui. Já, Andressa, eu vou comentar com você. Vou pegar uma outra equação aqui, tá? O que que acontece? Deixa eu ver se eu tenho uma outra aqui que está no mesmo aspecto. São duas leis que eu tenho, tá, Andressa? Na verdade, é uma lei só, tá? Que é a lei da conservação da matéria. Só que uma se aplica à radioatividade quando eu estou falando de partícula alfa e a outra quando eu estou falando de partícula beta. Ok? Então, são duas situações envolvendo apenas as partículas e não o comprimento de onda. Tá? Tudo bem? Ótimo. Então, o que que eu tenho? Ó, vamos pegar aqui, eu vou pegar novamente de forma genérica para nós pensarmos, tá? Se um elemento X qualquer, que tem uma característica, vamos pensar aqui que ele tenha número atômico, sei lá, 20, tá? E ele tem a massa 80, ok? Apareceu que ele emite uma partícula alfa para mim. Pronto, emitiu uma partícula alfa. Tá? Ao emitir partícula alfa, ele está jogando fora, está eliminando do núcleo dele 2 prótons. Ok? Beleza? Lembra lá no primeiro ano, quando vocês estavam estudando, né? O que caracteriza um átomo qualquer? É caracterizado pela massa, o número de prótons e o número de nêutrons dele, né? O identificador de um átomo é o seu número de prótons, que a gente chama de número atômico também, que é a mesma coisa. Tá? Então, se eu mexer nesse número atômico, eu estou mexendo na estrutura do átomo, ou seja, eu estou mudando o tipo de átomo que eu estou falando. Tá bom? Joia? Então, olha só, eu tenho um átomo qualquer, tá? Ele é um radioisótopo, um radionuclídeo, um elemento radioativo, tudo são sinônimos, tá? Ao emitir uma partícula alfa, ele está tirando do núcleo dele 2 partículas de prótons, 2 cargas positivas. Então, ele está mexendo no seu número atômico, ok? Bom, ele vai dar origem a um elemento qualquer da vida. Quem que é esse elemento qualquer? Bom, se eu tinha 80 de massa, joguei 4 fora, ou seja, o indivíduo emagreceu 4 unidades, né, vamos colocar assim, ele passou a ter agora quem? 76 unidades de massa. Tá bom, André? E os demais colegas, né? Tá? Se eu tinha 20 unidades de prótons, tirei 2 unidades de próton, que são essas 2 unidades que estão indicadas na partícula beta, tá? O que vai me restar? Vão me restar 18. Ok? Então, o que acontece? Ao emitir uma partícula alfa, o elemento emissor, ele vai se transformar em um elemento novo com 2 unidades de prótons a menos, ou seja, com um número atômico 2 unidades menor. Tá? Se você olhar na sua tabela periódica, ele vai caminhar para a esquerda 2 unidades. Tá? Ele vai diminuir 2 unidades no número de prótons dele. Tranquilo? Isso para beta, essa é a primeira lei, tá? Quando eu estou falando de um outro elemento qualquer que tem um número atômico e uma massa, né, indicativa dele, tá? Ele vai emitir uma partícula beta. Tá? Então, se ele emitiu, a partícula sempre vai estar indicada depois da seta. Tá? Aquele exercício que eu estava comentando inicialmente, ele estava recebendo e não emitindo. Mas vamos lá, por enquanto, depois eu volto naquela da absorção, tá? Que chama transmutação. Ao emitir uma partícula beta, ele vai dar origem a um novo elemento aqui. Tá? Bom demais. Eu tinha 100 unidades. Não descartei ninguém. Por que eu não descartei ninguém? É porque a massa de uma partícula beta é a massa de um elétron. A massa de um elétron é uma massa desprezível para o fator de cálculo nosso, tá? Então, 100 menos aquele que eu joguei fora, que é descartável, então eu continuo tendo a mesma massa, ok? 50 menos o que eu joguei fora uma carga negativa. Quem é que ficou comigo? As cargas positivas. Então, vai virar o que aqui para mim? 51 unidades. Então, quando eu emito partícula beta, eu vou me transformar em um átomo que tem um núcleo com uma partícula a mais do que o anterior. Por que disso? Se eu emitir beta, ele veio de onde? Ele veio do nêutron. Tá? Qual é a carga de um nêutron? A carga de um nêutron é neutro. Ok? Bom, quando eu tenho a fragmentação do nêutron, tá?
ele vai originar dois fragmentos. Um é o próprio próton, que a gente chama de pósitron, tá? E a outra é a partícula beta, que é 0 e menos 1, tá? A partícula beta, ela vai para fora do núcleo, tá joia? E o pósitron, que veio da fragmentação, ele fica no núcleo. Por isso que vai aumentar o número de prótons isolados dentro do núcleo. Tá? Por isso que vai haver o aumento de uma unidade no número de prótons para cada partícula emitida. Tranquilo, Andressa? Acompanhou? Eu acredito que sim, né? Ó, legal. Então, ótimo. Essa é a ideia. Depois, quando nós estivermos trabalhando nos exercícios, vocês vão ver a lógica, vocês vão ver bem tranquilinho quanto a isso, tá? Essas são as duas leis fundamentais, tá? Professor, Senhora? o senhor pode. Sim, pode dizer. Caiu o sinal, ficou mudo. Alô? Quem é que estava falando? Alguém se identificou aí? Eu não consegui ver. A conexão dela caiu, né? Então, se ela voltar, a gente volta a atender, tá? Bom, meninos, lembra de um fato aqui, ó. Isso aqui é importante, vocês não se esqueçam disso, tá? Quando nós falamos das leis de radiação, a emissão alfa e a emissão beta, tá? Eu estou falando de conservação de matéria, tá? Gilmar, Sim. a menina que começou a falar que não terminou, ela falou no chat pedindo para você explicar o primeiro exemplo novamente. Tá, eu vou pegá-lo e vou trazer ele para baixo, a gente conversa, tá? Então, olha só, quando a gente está falando das leis, entenda sempre que as leis da radioatividade para a gente, tá? Ela nada mais são do que a aplicação da lei da conservação da matéria, tá bom? Ok? Então, olha só, vou só apagar isso aqui e vou usar o mesmo. Vamos lá. Eu tinha essas características, ó. Isso aqui é uma emissão ou é uma transmutação? Não é emissão. Por que que não é emissão? Não é emissão porque a minha partícula alfa está junto com o meu elemento ao qual está sofrendo a transformação. Tá? Você está vendo? Olha o sinal de adição aqui. Está havendo uma soma e não uma retirada. Quando eu tenho uma emissão, olha lá no exemplo, ó, sempre a partícula está após a seta, dizendo que houve um arremesso para fora do núcleo. Tá bom? Tudo bem? Então, nesse caso aqui, ô, Eduarda, o que nós tínhamos? Ó, o 9 é o número, o 9 é a massa desse berilo, tá? E o 4 aqui é o número atômico dele. Ok? Então, eu tinha essa quantidade de unidades de partículas, ok? De beta, desculpa, de berilo, eu somei com uma certa quantidade de alfa. Esse aqui é o acelerador de partícula. Eu fiz uma colisão de um átomo de berilo com uma partícula alfa, tá? Ok? É um acelerador de partículas para dar origem a um novo elemento, ok? Bom, o que aconteceu? Se eu acelerei uma partícula sobre a outra, eu estou somando as duas. Tá? Então, eu tinha massa 9, mas a massa da partícula alfa, tá? Olha aqui, as duas massas aqui, me dá o quê? 3 unidades. Então, no meu produto, eu tenho que ter a mesma quantidade de unidades, tá bom? Olha aqui que eu tenho lá, ó, o X, o número atômico, a massa atômica dele é 12, a massa da partícula que sobrou é 1. Se eu somar esses dois indivíduos, tem que dar o quê? 13 também, ó. Então, deu 13 e 13, então as quantidades de matéria são equivalentes. Suponha aqui que se eu tivesse no lugar desse nêutron aqui, eu tivesse colocado beta menos 1, essa reação teria coerência? Não teria. Por que não teria coerência? Porque se aqui é 0 e aqui está sendo 12, sumiu uma partícula. Gente, é um princípio básico. Você não destrói matéria, você transforma. A conservação da matéria, você dá origem a novas substâncias, mas o balanço final de massa, ele permanece. Tá? Se eu tenho 10 antes, eu vou ter 10 depois. Tá? Ok? Então, eu não poderia ter representado aqui no lugar desse N a partícula beta, tá? É um nêutron aqui no meu caso, ok? Olha só, o que eu tenho aqui, ó?
Ó, 4 unidades de prótons, não é? Eu recebi mais 2 unidades, ó. Por isso eu tenho o quê? Olha só, 6 unidades. O meu elemento X está com 6, então a partícula que sobrou aqui, ó, é zero, porque 0 mais 6 continua sendo 6, que coincide com a quantidade da partícula inicial. Ótimo, Eduarda. Joia. Beleza, então posso continuar, né? Então, estou levando o quadro para cima. Beleza. Um outro grupamento de regras que nós temos, tá? Vão ser aplicados àquilo que nós chamamos de meia-vida, tá? Para que serve a meia-vida? A meia-vida é uma técnica utilizada para determinação de idade de fóssil, é o que a gente chama de datação, né? A meia-vida é utilizada para determinar por quanto tempo um sistema biológico pode ficar exposto a um tipo de radiação, tá bom? Ou seja, o indivíduo está fazendo lá tratamento de tireoide, aí ele vai tomar um iodo radioativo. Para quê? Para destruir a célula que é cancerígena. Ok? Bom, mas por quanto tempo esse elemento vai ficar dentro do corpo dele emitindo radiação? Então eu tenho uma coisa chamada meia-vida. No caso do iodo, são 8 dias, tá? Esse decaimento dele. Então, a meia-vida nada mais é do que um levantamento estatístico, tá? Eles não são dados de exatidão, ele é estatístico, ele pega uma média, tá? Onde é possível determinar por quanto tempo um elemento ele vai emitir radiação, certo? O suficiente para gerar algum efeito no meio. Tá? A gente chama de radiação de fundo, ok? Já a gente chega nesse assunto então, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó, meia-vida. Meia-vida. Aqui é um dos argumentos, tá? É um dos pontos que nós precisamos utilizar. Sempre quando você ouvir falar, determinou-se a idade de um fóssil, né? Determinou-se a idade sei lá, de um objeto encontrado em determinada região. Tá. Essas idades de fósseis, tá? Ou seja, ou idade de qualquer material fossilizado, é bom que se lembre disso. Falar de fóssil não quer dizer que seja osso. Tá? Material fossilizado pode ser cerâmica, pode ser um pedaço de tecido, madeira, tá? Então, assim, material fossilizado é aquele em que a mineral depositou sobre ele, a rocha foi depositada sobre ele, tá? Então, isso é um fóssil, independente de qual seja a origem dele, tá bom? Beleza. Eu estou fazendo barulho na rua. Só um minutinho, só ele passar aqui. Vai lá para você ver se ele não te dá uma facada. Bom, meninos, o que nós temos? A meia-vida é um período em que eu calculo e determino por quanto tempo o elemento vai emitir radiação, certo? Ok? Então, nós podemos colocar aqui meia-vida é o período, é um tempo em que um elemento emite radiação até que a massa dele se reduza à metade da inicial. O que quer dizer isso? É simples, ó, presta atenção. Quando eu emito partícula alfa ou partícula beta, eu não vou originando novos elementos, certo? Eu vou tirando pedacinhos, sem problemas, Vitor, tranquilo. Precisar de alguma coisa, nós estamos por aí, tá? Então, ó, presta atenção. Meia-vida está relacionado à emissão de partícula alfa, beta e à radiação gama, tá? Tranquilo? Ótimo. Então, lembra lá, quando eu emito alfa ou emito beta, eu sempre origino novos elementos. Tá? Então, se eu tenho 10 átomos, um emitiu partícula, ele deu origem a outro elemento e ficaram 9 ainda. E assim sucessivo. Tranquilo? Então, a meia-vida, eu vou calcular por quanto tempo vai haver emissão até que ainda me reste a metade da massa inicial daquilo que eu trabalhei. Então, isso é meia-vida, tá? Então, matematicamente, ou seja, de um raciocínio mais lógico, o que nós podemos colocar? A meia-vida parte de uma massa inicial, de uma quantidade de matéria inicial, certo? Depois de um determinado tempo, né? Esse tempo nós vamos chamar um T1 qualquer aqui, esse elemento M aqui, seja lá quem for, X, Z, W, tá? Ele começou a emitir radiação, alfa ou beta, não importa aqui pra gente, tá? O que vai importar é a quantidade de material sendo transformado, tá? Ao emitir partículas, durante um determinado tempo, ele vai emitir até reduzir-se à metade da massa inicial. Então, eu tinha M no início,
vai me sobrar o quê? 2. Por exemplo, a meia-vida do iodo, tá? Ou seja, a massa dele reduz-se à metade depois de 8 dias de emissão. Então, se eu tinha 1 grama de iodo no indivíduo que estava fazendo tratamento para câncer de tireoide, se ele tomou 1 grama, depois de 8 dias só restam meio grama. Eu falei, cadê o resto? Lembra-se, quando ele emite alfa, ele não origina um outro elemento, esse outro elemento pode ser um elemento não radioativo. Tá? Depois tem alguns detalhes para nós discutirmos nesse aspecto ainda, tá? E ele continua emitindo. Depois de um determinado tempo, T2 aqui, tá? O que eu vou ter? Essa massa inicial, ela vai se reduzir à quarta parte. Então, eu sempre vou dividindo a metade, tá? Até chegar a um final de massa, lá na frente, um décimo decaimento aproximado, tá? Que eu vou ter 2 elevado aqui a x, ó. X é o número de decaimentos. Ok? Bom, por quanto tempo esse elemento, por quantas emissões eu vou ter esse elemento emitindo? Na verdade, se nós formos calcular, ele vai para o infinito, tá? Só que, como efeito de radiação emitida, é considerado como seguro, ou seja, o elemento está emitindo radiação, mas ela já não interfere mais no meio, após o 10º decaimento, ou seja, 10 vezes esse decaimento aqui, ó. Metade, ou seja, 2 elevado a 10, tá? Que seria 1024, não é isso? É isso mesmo, 1024, ou seja, a massa inicial dividido por 1024. Seria um número muito grande. Meninos, meia-vida, nós temos meia-vida em tudo. Nós calculamos meia-vida para tudo. Já te atendo aí, tá? Só um minutinho. Em tudo, sim. Meia-vida, nós podemos calcular em tudo. Meia-vida, por quanto tempo o medicamento vai fazer efeito no meu corpo? Eu determino quanto tempo ele vai fazer efeito, aí eu determino qual horário que você vai ter que tomar uma nova dose dele, e assim sucessivamente. Tá? Tranquilo? Então, a meia-vida para a gente é o período de decaimento. E cada átomo tem o seu período de decaimento. Tá? Cada átomo tem a sua meia-vida específica. Por exemplo, o que eu estava falando para vocês do carbono 14, a emissão dele, ou seja, para ele transformar metade da massa dele, demora aproximadamente 5.300 anos. Tá? Essa é a ideia, a média de idade, né? O Césio 137 aqui de Goiânia, tá? Que foi em 87, o período de meia-vida dele é em torno de 27 anos. Tanto é que assim, o primeiro período de decaimento já passou aqui, né? Tá? Ele foi de 87, né? Nós já estamos em 2021, né? Então já passou o primeiro período de meia-vida dele. Então o que tem lá é a metade da massa inicial quando começou a emissão. Ok? Então, isso é o que a gente coloca, o que a matéria coloca como decaimento ou simplesmente emissão por meia-vida, tá? Tranquilo? Então, eu encontro um material qualquer, certo? Fui lá, eu trabalho, por exemplo, na escavação lá no Egito, tá? Okay? Porque vamos falar porque é da origem das civilizações, né, tal, tudo, as coisas lá são um pouquinho mais antigas do que as nossas. Se nós encontrarmos aqui no Brasil também, a gente vai fazer a mesma coisa. Tá? Suponha que eu peguei lá um pedaço de madeira, né, fossilizada, tá? Lá no Antigo Egito, ok? E eu quero determinar a idade dela. Como que eu vou determinar a idade desse negócio? Qual que é o meu parâmetro? Eu vou pegar e comparar a quantidade de material radioativo que tem nesse fóssil em relação a um corpo que esteja vivo hoje. No caso, quando se trata de madeira, a comparação, tá, é feita com a sequoia, aquela árvore gigante norte-americana, né? Elas chegam aí, em média a 550 anos de vida. Tá? Então, o que acontece? Enquanto o ser está vivo, a quantidade de material radioativo nele é constante. Tá bom? Vou desligar o áudio aqui um minutinho, porque está vindo um barulhento aqui de novo, e ele está com som bem alto. De novo. Não, precisa sair de cima do muro, não. Podemos continuar. Ele foi para outra rua. Bom, então, olha só, presta atenção. Tá? Já eu atendo os dois aí que me perguntaram, tá? Se eu achei o fóssil, e o fóssil é madeira, eu vou comparar com uma madeira que seja viva. Então, eu vejo o teor de elementos radioativos no ser vivo hoje, e determino quanto eu tenho nesse material fossilizado. Suponha que eu tenha feito em função do carbono 14. Então, é 5.300 anos a meia-vida. Então, se eu tenho 10 ppbs
no ser vivo hoje, eu vou lá e vejo o quanto eu tenho de carbono 14 naquele material fossilizado, ok? Se no ser vivo é 10 ppb, suponha que eu tenha encontrado 2,5 lá. Então, olha só, fazendo uma comparaçãozinha aqui, ó. Na árvore viva hoje, eu tenho que encontrar 10 ppbs, que é parte por bilhão, tá? De carbono 14, ok? Só para vocês terem o parâmetro. Eu encontrei lá no fóssil, eu tenho 2,5 ppbs, tá? Beleza? Dá para eu saber, de carbono 14, tá? Dá para eu saber aproximadamente a idade desse fóssil? Dá. Por quê? Porque a meia-vida do carbono 14 é de aproximadamente 5.300 anos. O que quer dizer isso? Eu tinha uma massa inicial de carbono, passou 5.300 anos, tá? Me restou quem? Aquela massa sobre 2, tá? Passou mais um período de 5.300 anos, me restou quanto? Aquela massa sobre 4, e assim sucessivo. Tá certo? Bom, então, dá para eu saber mais ou menos a idade desse fóssil que eu estou comentando com você? Sim. Se vivo, ele tem que ter 10 ppbs, e no fóssil eu encontrei 2,5, e para reduzir a metade demora 5.300 anos, tá? Eu estou colocando carbono como referência. Quantos períodos caíram? É fácil, ó. A minha massa tinha que ser 10, certo? Beleza. Bom, se cada período de meia-vida a massa reduz a metade, então depois, dentro de 5.300 anos, vai me sobrar quanto? 5. Depois de mais 5.300 anos, vão me sobrar quanto? 2,5. E é exatamente o valor que eu tenho hoje. Então, esse fóssil tem aproximadamente 10.600 anos. Tá? Gente, eu estou fazendo um cálculo assim, bem aberto, bem grosso mesmo, tá? Porque as escalas dá para nós trabalharmos com valores mais precisos aqui, eu estou falando de uma forma geral. Então, a determinação de um fóssil, a idade de um fóssil, é sempre comparada em função de um ser vivo, ok? Eu encontrei lá um fóssil de parece um peixe. Beleza, com o que você vai comparar então? Você vai comparar com um pescado grande. Quem? A baleia jubarte. Ok? Ah, eu encontrei e parece um dinossauro. E complicou, hein? Quem que eu vou comparar? Ou você vai comparar com a tartaruga gigante, ou você vai comparar com o crocodilo, tá? Que são seres que têm aquelas semelhanças, né? Bom demais. Mas eu encontrei aqui um negócio que parece ser uma célula. Ah, você vai ter que comparar com a célula. É animal ou vegetal? Se for célula animal, você vai comparar com células animais que tenham aquela característica. Tá? Se for vegetal, a mesma ideia, certo? Então, eu sempre estou fazendo fator de ponderação. Agora, eu vou responder as perguntas que estão aqui, tá? Maria, a questão da meia-vida, a meia-vida é a mesma ideia, viu, Maria? Tá? Do decaimento, tá? Mas não é aplicada a mesma característica, porque lá na pilha o que envolve não é consumo de matéria, e sim consumo de energia, tá? Milton, deixa eu ver o seu caso aqui. Esses elementos estão presentes em tudo. Sim, sim, sim. Nós sempre vamos determinar em função daquele elemento que é comum. Eu estou falando de carbono 14 porque em todo ser vivo tem carbono. Tá? Beleza? Por exemplo, eu não vou determinar carbono 14 numa rocha. Uma rocha? Não, aliás, na rocha não, vamos pegar melhor. Numa cerâmica. Achei uma cerâmica. Dá para eu determinar a idade dessa cerâmica com carbono 14? Claro que não, eu não tenho carbono nela, ué. Uma cerâmica, ele é o quê? Mineral, ele vai ter o quê? Cálcio, vai ter sódio, vai ter potássio, vai ter magnésio, vai ter ferro, entendeu? Tá? Então, vai depender das características. Deixa eu voltar aqui, quem que é? Entendeu, Milton? Beleza, né? As aves não parecem mais... Milton, nós pegamos por tamanho de indivíduo. Achamos alguma coisa semelhante à ave. Com quem que eu vou comparar? Avestruz, tá? No caso aqui, se fosse aqui na nossa região, né, no Brasil, na América Latina, seria comparar com a siriema, tá? Que são animais mais volumosos, são animais que têm um período de vida muito longo, tá? Ok? Então não dá para eu pegar uma cerâmica e comparar com o crocodilo. Não tem sentido. Eu vou pegar a cerâmica e comparar com rochas que existem hoje, para saber o quanto de material que tem ali. Tá certo? Jefferson, alguma coisa? Não? Não? Maria, Milton. Jefferson.
Como é feita a absorção de carbono 14? Boa. O que acontece? Nós, os seres humanos e os animais superiores, né, nós não absorvemos carbono 14 diretamente, nós absorvemos de forma indireta. Como? O carbono 14 é formado na atmosfera, na alta atmosfera, em torno de 30 quilômetros acima das nossas cabeças. Ele reage com oxigênio e dá origem ao dióxido de carbono radioativo, né, com carbono 14. As plantas absorvem isso via folha, fazendo fotossíntese, aí ela incorpora esse carbono na celulose, nos açúcares, nas proteínas desse vegetal, certo? Aí aquele consumidor primário consome esse vegetal, aí ele absorve esse carbono 14. Aí o próximo consumidor que consumir esse animal que consumiu o vegetal, ele vai consumir também carbono 14. E assim sucessivo. Entendeu? Então é aquilo que a gente chama de teia alimentar, tá? É via teia alimentar. Tá? No nosso caso aqui, vamos lá, o alface foi absorver o carbono 14, cresceu, tal, bonitinho, tá? A galinha foi lá e comeu o alface, você foi e comeu da galinha. 10% do que a galinha comeu do alface passa para ela. 10% do que tem na galinha você absorve. Então, entendeu? Então, assim, enquanto você está vivo, a quantidade de material radioativo que tem no seu corpo, ela é constante porque você está absorvendo o tempo todo, mas você está emitindo também. E sim, é uma questão de proporcionalidade, tá? Entendeu, Jefferson? Como é que é a questão da absorção? Beleza, né? Milton, peraí, deixa eu ver aqui. Sim, refere-se ao percentual. Quantos por cento eu tenho, tá? Ok? Então, eu considero lá uma massa inteira, 100%, o percentual aqui, eu fiz um cálculo aqui genérico, nesse negócio de, essa função em 10 ppbs aí, tá? Ok? Tá? Depois, quando nós estivermos trabalhando com os valores reais, aí eu mostro para você essa questão. ppb é parte por bilhão, tá? Ou seja, em 1 bilhão de unidades, eu vou ter um indivíduo. No caso, eu coloquei 10 ppbs, em 1 bilhão de indivíduos, eu tenho 10 indivíduos daquele. Então, é uma coisinha bem pequenininha, a gente chama isso de ordem de traços. Tá certo? Tranquilo? Algo mais? Beleza, né? Ótimo. Meninos, então, na próxima semana, que eu não me deixe me ver aqui que dia que dá, eu já não me recordo mais, eu não sei se é quarta-feira, é terça, não é tão, não é. Vai demorar agora, hein? A próxima. É dia 10, Gilmar. Dia 10? Ah, eu tô olhando dia 17 já, gente. Eu tô voando, tá? Obrigado, Adriele. Dia 10, no mesmo horário, tá? Nós daremos sequência a esse material. Tranquilo? É automático. Preocupa não que chamada vai no automático, tá? Ok? É na entrada e na saída. Bom, beleza. Abraço com vocês. Fiquem com Deus, tá? Até... Opa, pode dizer que eu tô te ouvindo. O senhor falou que é automática a chamada. É que, tipo, eu acabei minha internet caiu uns 10 minutinhos, 15 minutos. Não tem problema, não. Tá bom. É porque eu registrei a sua entrada e registrou a saída. Aí, se você saiu, entrou de novo, ela vai registrar novamente. Tá bom. Beleza? Beleza. Boa tarde, professor. Tenha um bom Boa dia. tarde. Beleza. Bom final de semana para vocês também, tá? Tchau. Obrigado. Ainda bem que tem você aí para me socorrer, viu, Adriano? Porque hoje estava esquecendo de tudo hoje. Eu já tinha passado aqui, passado batido com as informações dos meninos. Marielle. Certo, Marielle. A Marielle Passos. Então, quando você acessar, ou se você, eu sugiro que você abra o seu e-mail lá pelo campus, tá? Pelo institucional, é melhor, tá? Porque aí já registra direto. Tá? Mas qual o nome que está no seu outro e-mail para eu colocar, para eu verificar nos outros nomes aqui? E como essa é a nossa segunda aula, eu ainda nem perguntei para a coordenação sobre os nomes de vocês que estão diferentes, tá? Eu estava esperando mais hoje mesmo para ver isso. Mirielle, né? Miriela Passos. Elas, exatamente. Na semana passada, na quarta-feira, eu vi esse nome Elas mesmo, e
eu procurei na frequência e não encontrei. Falei, vou deixar aqui, por aqui, tá? Beleza, vê se você consegue entrar sempre pelo institucional, tá? Só para facilitar essa dificuldade aí, tá bom, Miriam? Tá. Pode deixar que já vou anotar aqui que você fez. Você estava na aula de quarta que eu vi, tá? Tá ok. Hoje tá aparecendo seu nome aqui certinho. Ah, beleza. Bom final de semana para você, tá? Ô, Adriele, Oi. sim, eu não consegui ler o trabalho, tá? Essa semana foi muito tensa, foi muito corrida. Eu não tive como, eu dei uma olhada rápida nele, eu encontrei algumas coisinhas que eu preciso que a gente faça melhor, mas assim, eu não tenho nem como escrever para você falar, você vai fazer isso agora, tá? Porque realmente eu nem pensei qual seria outro caminho, tá? Porque nós precisaríamos algumas, assim, o que tem lá, assim, algumas coisas, a repetição de autores, sabe? Isso a gente tem que evitar um pouquinho, tá? Mas eu vi lá a forma que você colocou os resultados, tá? Aquela ideia ali legal. Tá? Mas eu ainda tenho que mexer nessa questão do texto de introdução para nós não termos esses questionamentos. Ah, mas só tem esse autor? Né? Então, assim, a repetição de autor, né? Ah, tá bom. Entendeu? Mas Eu vou procurando também. Vê se você consegue encontrar alguns autores falando do mesmo assunto, mas agora mais próximo aí de 2015 para frente, até os mais próximos, mais recentes, tá? Tá Aí bom. você vai substituindo os temas, pode ser o mesmo tema, tá bom? Tá bom. Porque assim, realmente eu comecei a ler e muita coisa fazendo, e eu não concentrei, pensei, assim, não, depois eu converso com ela sobre isso. Mas na questão da introdução, a ideia é essa. O texto está assim, numa sequência boa, mas essa questão de ficar repetindo o autor e usar, não é bom não, tá? Tá bom. E lá nos resultados, você viu do jeito que eu coloquei? Vi. Mas nós vamos melhorar ali a disposição ainda Não, eu tô perguntando porque você disse para colocar a parte que a gente tinha feito com o Cid, né? Uhum. Eu achei minha ata que eu tinha comprado para fazer as anotações, e aí eu fui colocando lá do jeito que estava feitas as anotações, só que aí depois até falei com o Luiz, que não sabia se era assim que você tinha falado para fazer. Uhum. Nós só vamos melhorar a forma de descrever, né? Eu vi que você identificou lá etapa 1, etapa 2, né? Na foto. Aí nós vamos escrever assim de uma forma mais fácil para a pessoa compreender, tá? Mas assim, a ideia está em cima do que nós precisamos, tá? E quem falou para você, quando a foto é sua, você tem que escrever que ela é sua? Ué, o Rodrigo Amorim falou isso? Não, a foto é sua. A foto é sua. É a foto do seu trabalho. Não faz sentido a fonte, o próprio autor, mas a foto o trabalho é seu. Tá? Mas tudo bem, tá? Não vamos arrumar confusão por causa disso, não. É porque nos artigos que eu vi também, quando foi a pessoa que fez, que tirou a foto, tava lá e eu coloquei, né? Tá tranquilo, depois nós vamos lapidando isso. Por enquanto, é coisa menores, tá? Tá bom. Aí, você falou sobre as bactérias depois, você mesmo falou? Sim, o Luiz fez essa parte. Tá. Porque você tinha colocado a parte de Cândida, tinha colocado a ideia. Tem uma explicação do porquê que fica. Lembra que numa das fotos a coisa está meio espalhada, assim, cresceu, parece que pisou em cima dele. Né? Tem uma explicação do porquê que ele cresce desse jeito, tá? E eu estou procurando o texto. Eu tenho um texto que fala sobre isso, que a gente já coloca. Houve um crescimento, mas o crescimento espalhou ele, que esse crescimento de micro-organismo, ele é organizado, ele não é bagunçado, não.
Você vê numa das plaquinhas, se você observar, você vai ver que parece que ficou borrado o crescimento. Mas pisou em cima dele. Deixa eu ver se eu acho a foto sua aqui. Tá aqui, ó, na foto, na A, deixa eu ver qual que é, a 1, 2, 3, é a 3 na parte superior, a terceira da esquerda para a direita, você vê que está parecendo um borrão. Esse tipo de crescimento aí tem uma justificativa por que ele é assim. Tem a ver, há um crescimento desorganizado, então houve interferência no crescimento. Tá, mas aí eu ainda eu tô procurando, eu vou procurar, tá, é diferente. Eu ainda tenho uma agenda aqui do tamanho da semana ainda para terminar a sexta-feira ainda. Meu Deus. Só está começando. Mas já está bem adiantado, né? Falta só a gente organizar mais essas coisas pontuais. Então... Isso. Eu quero organizar essa parte de introdução para a gente ter a condição de pedir a qualificação, né? Aí fez a qualificação, aí a gente vai e trabalha aqueles resultados, aí a gente vai discutir o resultado bem a fundo para fazer a defesa final. Tá bom. E você olhou o resumo? O resumo, vi. Eu deixa eu abrir de novo ele aqui, ele estava aberto aqui na minha tela. Tá aqui. Deixa eu ver aqui até onde você colocou. Você foi até as emissões, né? Foi o que você falou na aula passada. Aí eu vou fazer agora falando sobre a meia-vida e vou olhar lá no seu plano qual vai ser. Você pode colocar assim, ó, meia-vida, fissão e fusão e reatores PWR. Tá no seu plano, não tá? Tudo isso? Essa é uma pergunta difícil, viu? Eu vou olhar aqui. É porque geralmente eu coloco radioatividade. Tá, né? Então, não, beleza. Então, mantém a sequência. Tá? Meia-vida, fissão e fusão. E reatores PWR, porque nos reatores PWR eu acabo falando da geração de energia elétrica, das bombas, da utilização da medicina nuclear, tá? Tá bom. É igual semelhante ao que você fez aqui, uma página e meia, tá de bom tamanho, se bem que você fez 3. Mas tá bom, eu vou disponibilizar para eles hoje esse aqui, depois eu vou subir lá pro Moodle mesmo, para eles, tá? Tá bom, me coloca na sala também. Exatamente, que eu sabia que eu tinha que ter colocado alguém na sala, era você. Tá certo, eu tenho que te colocar na sala. Porque a Fabiana fica perguntando, os professores já colocaram vocês na sala? Tá, sim, eu já tô assistindo a aula. Tá? Já tô assistindo a aula, tá? Pode dizer pra ela. Que aí ela já para de perturbar. Deixa eu ver aqui, como é que eu coloco você na sala. Química 3. Gilmar, aproveitando. Não fui eu, tenho certeza. Quando for para eu entrar, né? Que aí eu vou entrar no dia 2 de julho. Aí que aqui no seu plano tá conceito de química orgânica, ligações do carbono, carbono sp, sp2, sp3, representação estereoquímica. O que exatamente você fala em representação estereoquímica? É a representação das ligações do carbono? Não, você pode pegar, vamos lá, você faz aquela introdução de teoria de ligações, né, primeiro, aí você fala sobre os postulados do carbono, né, tetravalência, formação de cadeia, né, beleza, você não precisa ficar entrando em detalhes profundos da alma, não. Tá? Falou de formação de cadeia, de tetravalência e de formação de cadeia, ótimo. Que existe carbono primário, secundário e terciário, né, se dá lá os exemplos, classificou cadeia e tal, essa aí você vem e mostra os tipos de carbono, mas você não precisa discutir a hibridização, você só fala de onde ela veio. Você fala que tem o carbono sp3, sp2 e sp, e coloca as estruturas dele, tá? Aí você comenta que há o carbono tetraédrico, que ele não é uma figura plana, aí você mostra a geometria, né?
Tem. aquela representação espacial dele. Era isso que eu ia falar, geometria, mas eu esqueci. Tá? E assim, acaba que eu jogo a ideia da estereoquímica lá para frente, tá? E aí Pois é, também, até mesmo da química, desculpa, da isomeria constitucional, que é só mudança de lugar, que é a cadeia, posição, aquelas coisas, né? Eu prefiro trabalhar tudo junto depois, eu não separo, não, tá? e deixa eu te perguntar outra coisa. Você assistiu aquele meu vídeo da minha aula, você viu Uhum, as que eu usei. Eu poderia utilizar os mesmos e só acrescentar essa parte da hibridação pode, dos carbonos com a geometria? pode, pode sim, Tá tranquilo. bom, então. Tá? Aí você sempre deixa do lado, assim, alguma coisa, tipo, preciso de mais exemplos, né? Como você vai deixar os exemplos prontos, você não vai ficar fazendo na hora, você vê outros exemplos, assim, deixa É numa porque, folha que você faz um Ctrl+C, Ctrl+V que funciona, né? tá bom, porque eu não tenho um negócio igual você, eu não tenho a firmeza na mão do mouse, fica uma coisa horrorosa. Então, por isso que eu tô te falando, aí você já deixa lá o seu PowerPoint pronto, você vai colocar a apresentação, aí você precisa de uma molécula, você copia e abre aquela tela que não é da apresentação. Você clica lá dentro e solta ele lá e manda salvar que ele aparece na tela. Tá Você, bom. você entendeu o que eu falei? Mais ou menos eu vou estudar isso. É porque quando você coloca a tela de apresentação, Aham. né, ele cria uma tela de apresentação e deixa uma tela embaixo, que não é a de apresentação. Porque se você mexer nela, editar essa tela, digitar alguma coisa lá, colocar alguma coisa, ele vai aparecer lá na apresentação. Ah, eu não sabia disso, não. Não? Ou se, beleza, depois eu te explico as outras coisas. Tenta fazer isso primeiro para ver se você consegue fazer funcionar, tá? Tá bom. Então tá bom. Tenha aí um bom final de semana, porque acho que todo mundo precisa, né? Com certeza você também. Ah, Até e, segunda. que bom que você me lembrou que é segunda. Então, eu já ia passar batida aqui. É Mas, segunda, e de segunda a gente só vai ter aula de novo dia 24. não, é porque eu abri a agenda aqui do Google aqui e tô clicando, sabe, lá dia 17. Ah, Para mim, hoje já são 14, eu já tô querendo logo acabar com o ano. Eu quero ver se eu já saio do 2019, até hoje eu não saí dele, né? todo mundo lá ainda. É por aí. Então tá bom. A Tá gente bom. se fala. Até mais. Até. Tchau. Tchau. Boa tarde. Boa tarde.